E no episódio de hoje a gente tem um artigo de Carolina Belin e Manuela Albuquerque, que fala sobre o CAR-T acadêmico, que é considerado uma pós-ciência no combate ao câncer. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Há quem se refira ao câncer como uma doença do mundo moderno, mas ele aflige a humanidade há milênios. Recentemente, os pesquisadores da Universidade da Pensilvânia publicaram um estudo em que revelam ter encontrado o registro de um tumor em um Neandertal que viveu há mais de 120 mil anos. Fato é que nunca os cientistas tiveram a possibilidade tão preciosa para combater essa doença como hoje. O tratamento com as células CAR-T é um tipo de imunoterapia e é considerado um dos principais avanços na área de oncologia. A terapia ela consiste em reprogramar geneticamente células do sistema de defesa do próprio paciente, que nesse caso seriam os linfócitos T, para que elas possam reconhecer e combater certos tipos de câncer de sangue. No entanto, o tratamento ele é pouco acessível no Brasil. E, atualmente, a fabricação desse produto depende de laboratórios estrangeiros, o que acaba elevando o custo. Em 2022, o Hospital Israelita Albert Einstein ele foi a primeira instituição no país a receber a aprovação da Anvisa para começar a aplicação de terapia em pacientes durante um estudo clínico, com todas as etapas de produção realizadas dentro do próprio Einstein. Antes disso, foram feitos testes in vitro e em animais, e a instituição é hoje a única que detém uma autorização do tipo. Outros centros de pesquisa brasileiros também conduzem pesquisas na área. Agora, Camila, qual é a diferença e até vantagens desse CAR-T acadêmico em relação ao CAR-T comercial? E qual é o status desse estudo que avalia esse CAR-T acadêmico, como eu apresentei antes? Então, Laura, Nelson Hammerschlag, que é hematologista e coordenador do programa de hematologia e transplantes de medula óssea do Einstein e também é líder dessa iniciativa, contou para a MIT que uma das vantagens desse chamado CAR-T acadêmico é que o centro de pesquisa da instituição domina todo o processo produtivo da terapia, sem depender da indústria internacional. Tudo é feito em um período de 12 a 14 dias, considerado muito inferior ao praticado no mercado. Ele conta que no caso do CAR-T comercial, a célula é retirada aqui no Brasil e encaminhada para uma indústria farmacêutica que desenvolve a célula pronta. Essa indústria está fora do Brasil, então o processo demora cerca de 3 meses. No CAR-T acadêmico, tudo é feito no próprio Einstein e envolve o hospital como um todo. A parte experimental é feita por meio de um centro de ensino e pesquisa. Depois ele conta que isso vai para um laboratório de terapia celular do banco de sangue e, por fim, vai para o estudo clínico que avalia toda a questão de segurança. A primeira paciente que recebeu as células modificadas pelo Einstein no mês de abril desse ano, de 2023, não teve eventos adversos graves. Um exame de monitoramento de PET-CT foi realizado antes do procedimento e um segundo exame um mês após o procedimento. Os resultados já são celebrados. Ele conta que a resposta foi excelente. Houve praticamente o desaparecimento de todo o tumor com remissão total. Há previsão de que mais 9 pacientes entrem no estudo ainda este ano, durante a fase 1 da pesquisa, momento em que se avalia a segurança e os primeiros resultados em um número reduzido de participantes. Em 2024, a intenção é ingressar na fase 1-2, em que há ampliação do número de voluntários. Nessa fase é feita uma avaliação sobre a eficácia, definição de dose e segurança, de acordo com a Anvisa. Jonas, falando um pouco do processo regulatório, existe alguma diferença da forma como essa terapia é avaliada para a avaliação feita pelas terapias comerciais? E quais são as possíveis barreiras que poderiam atrapalhar o registro desse produto? Bom, Laura, embora os resultados iniciais sejam animadores, ainda há um longo caminho a ser percorrido até que, de fato, o CAR-T acadêmico possa ser utilizado por mais pacientes. Para ser registrado como tratamento no Brasil, o produto precisa estar de acordo com as regras estabelecidas pela Anvisa. Uma das barreiras para isso, segundo o hematologista do Einstein, é o pouco contato de grande parte dos pesquisadores brasileiros com a área regulatória.
Ele afirma que o nível de exigência que existe nos órgãos regulatórios é o mesmo que existe para a indústria farmacêutica. Não que isso não esteja correto, pelo contrário, mas o problema é que as instituições de pesquisa não têm essa mesma expertise de submissão de dossiês e da parte regulatória em comparação à indústria farmacêutica. E esse é um processo de aprendizado. Outro gargalo, de acordo com pesquisadores, está relacionado à produção de um dos insumos necessários para a terapia CAR-T, chamado vetor viral. Por meio dele é feita a transdução, que é a transferência de material genético por meio de um agente viral, para produzir o anticorpo que vai atacar a célula tumoral. De acordo com o médico, esse vetor viral que estão utilizando vem da Alemanha, e o ideal seria que eles pudessem desenvolver o próprio vetor viral aqui no Brasil. Ele afirma que estão tentando fazer parcerias com outras instituições públicas brasileiras e com startups fora do Brasil para tentar ter mais independência para que no futuro isso se transforme em um produto. Essa é uma etapa mais à frente. Eles ainda precisam olhar com muita esperança, mas não têm condições de estabelecer um prazo determinado. O artigo ele conta que vem da Espanha um dos exemplos bem-sucedidos de pesquisa em células CAR-T. O Hospital da Faculdade de Medicina da Universidade de Barcelona, que integra serviços públicos e atividade privada, é reconhecido como uma referência europeia. E o líder do grupo em pesquisa em transplantes de células tronco-hematopoéticas, o professor da Universidade de Barcelona, Álvaro Urbano Espizua, ele esteve à frente da concepção do primeiro CAR-T acadêmico, que foi desenvolvido na Europa e autorizado para o uso em pacientes com leucemia linfoblástica aguda pela Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde. Então, Camila, como é que foi esse desenvolvimento desse case, de sucesso? Até porque a equipe catalã ela tem apoiado 2 projetos de desenvolvimento de células CAR-T no Brasil. Parte do produto foi desenvolvida há 20 anos, o identificador do alvo na célula cancerosa, que é um anticorpo monoclonal produzido no hospital. Segundo Urbano, a terapia completa, com a preparação da construção genética para acoplar o anticorpo e os outros componentes, demorou 5 anos para ficar pronta, considerando o período de início dos testes até o primeiro paciente tratado. Ele conta que hoje eles já tratam mais de 240 pacientes com 2 tipos de CAR-T, um para leucemia linfoblástica aguda e outro para mieloma múltiplo, ambos com resultados comparáveis aos descritos para outras terapias CAR-T comerciais. Os estudos clínicos demonstraram que o CAR-T ARI-001 produz respostas completas em mais de 70% dos pacientes, de acordo com o pesquisador. Já o ARI-0002H, para pacientes com mieloma múltiplo, é capaz de atingir uma taxa de resposta de até 75% após 1 ano de tratamento e 60% dos pacientes apresentam remissão completa sem doença residual. As pesquisas tiveram apoio financeiro do governo espanhol, por meio do Ministério da Saúde da Espanha e de fundações. Na avaliação de Urbano, uma integração entre os centros de pesquisa europeus se fez necessária para que se possa evoluir ainda mais nesse desenvolvimento. Como você disse anteriormente, Laura, o especialista também conta que a equipe catalã apoia os 2 projetos de desenvolvimento de células CAR-T no Brasil, um em São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, em parceria com o Hemocentro de Ribeirão Preto, e outro em Fortaleza, no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. O coordenador do projeto em Fortaleza, Fernando Barroso, afirma que a primeira fase do estudo clínico terá 5 pacientes em tratamento. Para isso, foi preciso assinar um termo de confidencialidade envolvendo o HEMOS, que é o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, e o Centro de Barcelona. O médico, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea, conta que o HEMOS tenta implementar a terapia com células CAR-T há cerca de 6 anos. O especialista destaca a importância da iniciativa para a região Nordeste, em que o acesso a tratamentos inovadores é mais restrito se comparado à região Sudeste. Para ele, quanto mais iniciativas a gente tiver, maior a chance para esses pacientes. E hoje nosso entrevistado aqui no podcast é o João Júnior, que é gerente de sangue, tecidos, células, órgão e produtos de terapia avançada na Anvisa. Bem-vindo, João, de novo aqui no podcast, é sempre um prazer te receber. Obrigado, Laura. Nós que estamos aqui muito honrosos de participar mais uma vez, né, dessa discussão, dessa conversa. Para nós é muito importante. Hoje a gente falando de CAR-T, né, o artigo traz a questão do CAR-T acadêmico, João, e aí a Anvisa publicou um edital de chamamento para selecionar desenvolvedores nacionais para participar de um projeto piloto de cooperação técnica, justamente para o desenvolvimento de terapia avançada de interesse do SUS. E aí eu queria te perguntar qual é a intenção de uma iniciativa como essa.
Perfeito, Laura. Nós estamos discutindo, então, sobre esses produtos de terapias avançadas, né? E esses produtos, eles têm um processo de desenvolvimento muito peculiar, né? Muito específico. E a gente entende que, talvez, estimulando ou estando mais próximo do desenvolvedor brasileiro, de quem está nacionalmente desenvolvendo, principalmente, né, nesse caso, desenvolvendo produtos para o Sistema Único de Saúde, talvez isso possa ajudar a que esse desenvolvimento seja mais sustentável, do ponto de vista de ter estrutura para continuar um processo. Porque a nossa experiência tem demonstrado que, às vezes, o Brasil, a gente tem observado o Brasil com bastante desejo e bastante base para desenvolver produtos, né, com conhecimento científico, com equipes preparadas para esse tipo de desenvolvimento, mas faltando conhecimento regulatório. E isso é fundamental. Se você não tiver um conhecimento regulatório, principalmente em produtos inovadores, você não consegue avançar para que esse produto chegue ao paciente, porque você precisa ter um mecanismo de comprovação de segurança. Isso é fundamental. Então, você precisa ter mecanismos, e muitas vezes a gente não tem, para produtos inovadores, como é o caso de terapias avançadas, nós não temos guias muito bem estabelecidos ainda, no Brasil e no mundo, né? Nós não temos regras claras de testagens, então tudo isso tem que ser discutido com o regulador, né, para que o desenvolvedor consiga trilhar o caminho dele de forma mais rápida, mais acelerada, né, e consistente. Então, estudos de segurança, estudos de eficácia, muitas vezes produtos são desenvolvidos ou têm intenção de ser desenvolvidos para doenças que você não tem muita alternativa terapêutica, doenças raras. Então, os mecanismos também de eficácia de desenhos clínicos são também diferenciados, né? E a gente fala de um outro ponto agora, que é sobre qualidade. Então, a qualidade também, como é que, assim, imaginem vocês produzir medicamentos, que são chamados, né, medicamentos especiais, produtos de terapias avançadas, medicamentos à base de células humanas, de tecidos humanos, ou de genes, né, de ácidos nucleicos. Tudo isso envolve um processo de tecnológico, de qualidade muito específico. Então, por que o edital? O edital, ele traz um pouco a possibilidade de determinados desenvolvedores que foram selecionados nesse edital, para que a Anvisa esteja mais próximo desses desenvolvedores. Se nós pudéssemos, tivesse mais pessoas, a agência fosse com um grande número de servidores, talvez não precisaria de um edital. A gente pudesse fazer isso com todos os desenvolvedores, nacionais e internacionais. Mas não é o caso. A Anvisa tem restrições de servidores. Então, nós precisamos priorizar, né, selecionar, mesmo porque também para ganhar experiência, né? Não é uma prática da agência hoje com muita experiência nesse tipo de ação. Então, nós selecionamos, né, a ideia seria nesse edital selecionar 2 desenvolvedores que tivessem já com produtos com fases pré-clínicas mais avançadas, né, que pudessem entrar nesse programa, podemos dizer assim, onde a agência tem várias reuniões, a agência vai discutir ponto a ponto e com isso tentar acelerar o desenvolvimento, né? É um pouco essa a proposta, que é um piloto no Brasil, na Anvisa, e a gente escolheu terapia avançada por carregar essa ideia, né? É um produto inovador e é um produto muito importante para o Sistema Único de Saúde, né? A gente está observando os produtos que estão sendo registrados aí no Brasil e esses produtos estão demonstrando ser muito importantes do ponto de vista de trazer qualidade de vida e melhoria, mesmo salvar a vida de muitas pessoas, né? Em alguns casos. Perfeito, João. Aproveitando esse gancho que você já contou aqui dos 2, né, dos 2 produtos que foram selecionados, a matéria ela até conta, né, que um deles foi do Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto Butantan, e o outro da Fundação Oswaldo Cruz, e como você já trouxe aqui, ambos falam sobre produtos à base de células CAR-T para o tratamento de leucemias e linfomas. E aí eu queria saber se você consegue, ou pode, né, compartilhar com a gente como está o status desses estudos, se eles ainda estão em fase de desenvolvimento inicial, como que está isso no momento?
Pois é, os dois foram selecionados, esses dois grupos de desenvolvimento, né? Tanto o grupo Ribeirão Preto e Butantan, que desenvolvem também essa terapia gênica, que a gente chama, né, célula CAR-T, e também o grupo da Fiocruz, que também está em processo de desenvolvimento. Todos os dois produtos estão em fases iniciais, considerando esse tipo de produto, né? Então, a fase inicial desse tipo de produto, você já inicia o desenvolvimento com aspectos de segurança, tem que resolver aspectos de segurança, mas também já explorando eficácia, né? Você já acelera os desenhos para esse tipo de produto são dessa ordem, né? Você já inicia observando segurança, mas também já observando eficácia. Então, esses dois produtos estão nessa fase, né? O produto do Hemocentro de Ribeirão Preto, mas com parceria com o Butantan, já avançou muito nas discussões, né? Então, provavelmente nos próximos dias já terão a aprovação para iniciar o ensaio clínico regulado no Brasil. E o Instituto e o Fiocruz, mas a equipe da Fiocruz está trabalhando um pouco nessa estruturação inicial, organizando os dados e preparando as parcerias, né? Porque precisa ser feito isso com bastante cuidado para iniciar um ensaio clínico. Então, os dois estão um pouco na fase inicial, né? Provavelmente vai sair primeiro o ensaio clínico do Butantan Fiocruz, do Butantan Ribeirão Preto, e posteriormente da Fiocruz. Estamos em fase ainda de discussões iniciais, né? Um pouco nesse sentido. Agora, João, uma outra coisa que a gente trouxe no artigo é essa questão das agências regulatórias, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que elas estão discutindo como acelerar esses procedimentos e sem perder o rigor técnico, até porque você falou muito sobre a importância da qualidade, né? E aí, como é que a Anvisa tem lidado com essa questão, dado que a gente está falando de tecnologia que é tão importante para o sistema de saúde? Perfeito. Essa é uma premissa fundamental, mesmo porque é a função das agências, né? E a função da Anvisa, como qualquer agência reguladora, é garantir que produtos estejam disponíveis para a população seguros, eficazes e de qualidade. Isso não podemos abrir mão de forma nenhuma, né? Mesmo porque se esses produtos eles são tão especiais, tão personalizados, tão específicos mesmo, que eles precisam ter tudo isso garantido, porque senão a gente não tem eficácia, né? Não tem um resultado para o paciente. Então, qual que é a ideia que as agências utilizam, que o Brasil tem aplicado quando a gente fala de aceleração de processo? Não muda nada do ponto de vista de buscar dados, desses dados que a gente precisa, né, de eficácia, segurança e qualidade. O que acontece é que a Anvisa e as agências, elas priorizam esses produtos e elas vão fazer mecanismos de avaliação muito mais rápidos, né? Então, por exemplo, a Anvisa fez isso, né? Ela chama consultores ad hoc que poderiam ajudar na agência a discutir, ela exige colocar 3 especialistas, coloca 4, 5 especialistas trabalhando naquele projeto, faz mais reuniões, tem mecanismo que a gente chama de submissão contínua. Então, o desenvolvedor ele vai produzindo os dados dele, né? Os dados pré-clínicos em animais, por exemplo, ou in vitro, e vai já mandando para a agência já vai avaliando, já vai dando feedback. Então, o processo de desenvolvimento que é acelerado, tanto o desenvolvimento quanto o regulatório. Não a busca de dados, né? Se não tiver dados, não tem como você seguir em frente. Mas como que você pode buscar dados? E aí, então tem essa questão do tempo, e a questão da agência também, discutir com o desenvolvedor mecanismos que podem ser mais rápidos. Por exemplo, a gente pode ter um teste para detectar determinadas bactérias ou contaminantes durante o processo de produção, né? Esse teste, por exemplo, a gente precisa desenvolver o teste, porque às vezes não tem esse teste no mercado, enfim, você precisa desenvolver. Então, para a empresa desenvolver, ela tem que passar por uma sequência de regras de desenvolvimento, né? De um teste, por exemplo, analítico. Então, ela precisa fazer o teste, depois ela precisa fazer várias testagens, fazer validação, confirmar essa validação. Então, a gente pode acelerar isso, por exemplo, ela pode aplicar determinado teste e ir validando ao longo do desenvolvimento. Então, esse é um exemplo, né? São validações prospectivas ao longo do desenvolvimento, para a gente ter cada vez mais robustez e certeza que aquele método vai detectar melhor esse processo. E isso é importante
Porque quando chegar na fase de registro, não pode ter dúvida, né? Então, no desenvolvimento, você vai controlando, né? São menos pacientes, você tem, né? Você pode ir melhorando aquele processo ao longo do desenvolvimento. Então, você vai fazendo, eu estou dando um exemplo, mas vocês vão fazendo técnicas de junto com o processo, você vai regulando aquilo. E isso tem muito a ver com, por exemplo, a capacidade da agência e do próprio desenvolvedor de aplicar mecanismos regulatórios de acordo com as fases de desenvolvimento. Então, na fase 1, por exemplo, você tem mais dúvidas científicas. Óbvio que se tivesse certeza, estaria na fase, né? Então, você vai entendendo isso. O que é importante desses processos acelerados é isso. A agência reguladora definir mecanismos para acelerar a avaliação, mas também o desenvolvedor definir mecanismos para acelerar o desenvolvimento. Então, é uma mão dupla. Não é acelerar porque a agência tem que acelerar. Não, os dois têm que acelerar o processo. Tanto o desenvolvedor precisa acelerar, ter técnicas. Não tem essa técnica, não? Vamos fazer uma outra paralela, vamos juntar duas técnicas para dar um resultado preditivo melhor. E assim vai, né? Você vai, por exemplo, eu vou implantar aqui, desde o início, por exemplo, eu vou implantar um comitê de segurança externo, porque ele vai ajudar a definição dos endpoints, da avaliação dos eventos adversos. Então, são mecanismos que vão sendo utilizados para acelerar o desenvolvimento e também a agência precisa trabalhar junto para acelerar a avaliação regulatória, né? Por exemplo, o edital foi um exemplo. Na legislação, existem várias regras e ritos que têm que ser feitos. Com o edital, a gente abre margem um pouco para poder ampliar essas regras. Por exemplo, na legislação não está, e no sistema que a gente tem na Anvisa, não permite a submissão contínua, né? Permite o quê? O desenvolvedor tem que fazer um pacote. Ele pega um pacote de todos os dados pré-clínicos, todos os dados clínicos que ele tem, todos os dados de qualidade, faz um dossiê e envia para a Anvisa. Aí a Anvisa analisa. Nesse tipo de processo acelerado, que a gente teve um edital, uma permissibilidade de desenvolver, por exemplo, outras formas regulatórias, a gente falou, não, é possível ter uma submissão contínua. Isso dá muito mais trabalho para a agência, dá muito mais, né? O desenvolvedor também tem que ter pessoas dedicadas, porque ele tem que produzir documento, mandar para a agência, fazer reunião, discutir. Então, é mais complexo o processo de desenvolvimento. Por isso eu estou te falando, é possível você fazer, por isso que foi possível fazer esse tipo de edital, e nós colocamos 2 produtos do SUS, né? Porque a gente utilizou a prerrogativa do próprio Ministério, que exige que a Anvisa avalie e priorize produtos do SUS, né? Então, isso já está na legislação brasileira. A gente só otimizou 2 porque é o que a gente tinha condição de trabalhar, né? E assim, quem sabe, se der certo esse tipo de prática, esse piloto der certo, realmente acelerar, ajudar, a gente pode, inclusive, regulamentar isso de forma mais clara. Mas essas questões de aceleração, todas as agências estão trabalhando de alguma forma considerando a natureza do produto, esse é um ponto, a natureza muito específica, né? E considerando também uma coisa importante, esses produtos sempre estão sendo desenvolvidos em pequenas empresas, né? Inicia em pequenas empresas ou mesmo dentro de universidades, que a experiência regulatória é mais escassa, né? Legal. E, João, até aproveitando que você está trazendo essa questão da experiência internacional, como que vocês da agência têm se preparado, até mesmo imaginado como que está funcionando isso dentro até mesmo do edital e desses projetos que já estão em andamento, relacionados a essas parcerias com centros de outros países, né? A gente trouxe até na matéria a questão do Hospital da Faculdade de Medicina da Universidade de Barcelona, que é um que já tem trabalhado, inclusive em conjunto, se eu não me engano, com o Hemocentro de Ribeirão Preto, talvez até para esse mesmo projeto que vocês estão desenvolvendo. É previsto isso? Vocês fazem alguma gerência em cima dessas parcerias internacionais? Como que isso funciona? Então, com relação aos parceiros de cada um desses desenvolvedores, eu não posso falar, não posso nem confirmar, porque, né, isso
Mas, de qualquer forma, essas parcerias acontecem. Então, sempre, ainda mais um produto tão complexo desse tipo, né? Você, às vezes, precisa de um produtor de um vetor viral, porque você só tem a célula. Você precisa, às vezes, de um produtor de um vetor viral para fazer o produto de terapia gênica. Então, às vezes, no Brasil ainda, talvez determinado grupo não tenha expertise para desenvolver o vetor. Então, você faz parceria com outro fornecedor e aí essas parcerias, elas envolvem, né, uma série de questões que até ultrapassa a própria Anvisa, né? Envolve, por exemplo, transferência de tecnologia posterior, quem vai produzir esse vetor, e quando o produto estiver registrado, por exemplo, né, quem vai usufruir do valor desse produto, porque todo produto tem um valor, né? Mesmo que ele seja um produto que vá para o SUS, mas tem um valor para o SUS, né? O desenvolvimento envolve o valor. Então, como é que vai ser a questão dos royalties? Tudo isso tem que ser discutido, claro, a gente não entra nessa história, assim, não faz parte da nossa legislação, a gente só chama atenção porque a gente entrou no circuito, né, junto com o desenvolvedor. Então, olha, vocês precisam definir isso, quem vai deter o royalty, né, quando tem essas parcerias assim, que o produto é desenvolvido, às vezes parte em um lugar, parte em outro. Então, essa é um pouco a visão que a Anvisa informa para os desenvolvedores. Esse é um hub muito importante, talvez vocês pudessem trabalhar um pouco nessa questão dessas informações, de como desenvolver com parceiros, né? Como trazer essa questão de tecnologia, e isso é muito comum, acontece no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, que você às vezes tem determinadas desenvolvimento parte em um lugar, parte em outro, e aí alguém pega isso aí, desenvolve o produto final e vai fazer desenvolvimento regulatório, né? Vai promover isso no caso das agências, né? Então, assim, esses dois desenvolvedores que a gente citou, eles fazem parcerias internacionais, de alguma forma, né? E isso eles estão na fase inicial agora, então estão desenvolvendo, mas isso vai crescer, essas parcerias vão crescer, as responsabilidades vão crescendo, e também como vai chegar isso ao final no registro, tem que estar tudo resolvido, né? Para quando registrar, realmente o detentor do registro conseguir dominar todo esse processo, que é o mais importante, né? Porque agora o processo, quando está na fase clínica de desenvolvimento, ele é muito controlado, né? Está desenvolvido por aquele grupo ali e tal, mas quando ele passa por uma fase comercial, ele entra depois do registro, aí é importante estar muito bem definido todas as responsabilidades e regras, né? Não sei se foi essa pergunta que você me fez, assim, se eu respondi, mas um pouco isso sobre as parcerias. Isso é muito comum e inclusive, até mesmo no registro, gente. Depois que o produto é registrado, muitas vezes uma empresa ela acha melhor a produção do vetor viral dela num hub de produção de vetores. Isso já acontece no mundo, né? A empresa se especializa, elas têm produção de boas práticas de fabricação por vetor, então você encomenda aquela fabricação X do seu vetor, aquela empresa produz e te entrega. Isso acontece em produtos biológicos, em medicamentos sintéticos. Então, a agência está preparada para isso. Inclusive, por exemplo, se vocês perceberem na norma que trata de boas práticas de fabricação de produtos de terapia avançada, ela cita que a Anvisa vai certificar componentes ativos e produto acabado. Por isso, porque às vezes o componente ativo é produzido por outra empresa, né? Sob responsabilidade, obviamente, de quem é dono ou quem é detentor do registro, né? E o produto acabado é feito em outra. Então, a Anvisa já tem esses mecanismos de certificação de boas práticas, de avaliação de qualidade, né? Então, isso já é mais comum para nós, né? A gente já está mais acostumado com isso. Mas a grande questão que a gente fala e a gente discute muito com os pesquisadores e desenvolvedores é isso. Talvez no afã de desenvolver, né? Aquela vontade de desenvolver, você às vezes faz parcerias e não está muito claro qual que é a responsabilidade. Então isso talvez chamar atenção, talvez para os desenvolvedores menos experientes seja interessante. Nessas parcerias é importante sempre pensar, aquele produto vai virar um produto comercial. E depois como é que vai ficar as responsabilidades e como é que vai ficar a distribuição dos valores, se vai existir isso ou não. Então é isso a gente tem alertado, né? Como um alerta para os novos e para os desenvolvedores menos experientes.
João, obrigada pela sua participação aqui no podcast com a gente. Acho que avançou muito, né, desde a nossa primeira conversa, quando a gente começou a falar tanto de terapia celular, né, enfim, das terapias avançadas de modo geral. É muito interessante ver como a agência também foi se organizando e tudo que foi acontecendo de lá para cá, no sentido de priorizar, de entender a necessidade e da importância desse tipo de tratamento para os pacientes. A gente fala aí de doença rara, a gente fala de oncologia. Então, obrigada por dividir com a gente aqui todo esse conhecimento e trazer essas atualizações que são super importantes, até não só para os pacientes e também, né, para quem está discutindo o acesso, mas para quem está pensando em desenvolver e trazer um produto como esse. Perfeito, nós agradecemos muito, estamos sempre à disposição, é um canal importante para a gente divulgar, né, essas questões e também para divulgar essas ideias regulatórias, podemos dizer assim, né? Então, eu acho que é o nosso papel mesmo e temos que ir construindo esses modelos, né, juntos. Obrigado. Estamos terminando, mas antes de ir, eu queria lembrar e também te convidar a conferir a última edição da revista da MIT Technology Review Brasil sobre negócios. Entra lá em mittechreview.com.br/assine. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.